Às vezes eu estou orando, ninguém sofre mais do que eu numa oração. E quando eu estou orando, Deus me leva em certos lugares. Que coisa dura. Poxa, eu começo a ver o desespero que vai atingir esses que estão fora. E o que eu falo para o Senhor? Senhor, o que eu posso é só orar. Somente orar, Senhor. Porque se o Senhor não pôr a mão, não vai resolver nada. Lembro de Múzier e lembro de tantas coisas que ocorreram no ministério do irmão Brana. Eu estou orando e começo a lembrar de dezenas de pessoas que passaram por aqui e que tiveram grande oportunidade e desperdiçaram. Isso acontece em todo o ministério. E também outros que estão arrolados no grupo de crentes, mas ele é uma água morna. Ele não soma em nada. Não soma, não tem como. Se você forçar, dá problema. Por que eu oro meia hora de manhã para pregar na escola dominical? Procurando criar um ambiente, uma atmosfera, para ver se as pessoas despertam, acordam. Por isso, para mim foi fundamental aquilo. Agora, tem irmãos que oram, eu vejo irmãs orando aí mesmo, para valer, irmãos orando. Mas tem pessoas que estão sentadas diante de mim, olhando para cima assim, ó. Fecha os olhos, a mão da cabeça, e se demora um pouquinho a oração, ele dorme. Como que uma pessoa dessa vai nascer de novo, se não tem predisposição para orar, minha gente? Entendeu? Não ora mesmo. Então, olha, isso vai cair um juízo sobre os desobedientes. Eu tenho falado aqui nessa igreja, por favor, não use celular, isso é um pecado, isto é, como se diz, uma transgressão. E tem gente vendo celular na igreja, você já viu, diácono? Você devia tomar o celular dela. E é hora que eu estou pregando sobre a unção do Espírito. O que se espera de uma pessoa dessa? O que ela está fazendo na igreja? Não faça isto por amor à sua alma, porque um dia Deus vai cuidar de você e vai ser sem apelo. Por favor, não faça isso. Se tiver uma emergência, saia ali fora e atenda a emergência. Mas aleatoriamente ficar vendo tela de celular na hora que o pastor está pregando, isso seria aviltar o Espírito Santo. Isso vai ter um preço. Deus não se deixa escarnecer. Tá? Eu estou falando isso para o bem daqueles que fazem isto. Para que eles, Deus possa poupar eles antes, porque isso é transgressão. Isso é quebrar a ordem. Isso é ruim demais diante de Deus. Parece que a igreja é pequena, mas os problemas de uma igreja de mais de 1000 pessoas. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações,
não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão, Paulo dizendo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Soberano Deus, com esse bendito texto, com essas palavras de oração, nos dê graça nesta noite para meditar naquilo que o Senhor tem nos enviado, que possamos meditar e agarrar-nos a isso com todas as forças que o Senhor tem nos dado. Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero passar por esses textos aqui. Eu quero tomar duas coisas aqui, simplesmente para deixar bem claro o que o irmão Brana disse aqui. Ele disse, a consumação... vou pegar no começo. Recordam, quando vieram os 7 anjos ali perto de Tucson, Arizona, e a mensagem que trouxeram foi a consumação dos mistérios, ou do mistério de Deus. Imediatamente depois disso, foi quando vínhamos viajando, e Deus nos mostrou aquela série de montanhas, e vocês têm ouvido isso. O irmão Fred tirou algumas fotografias e o irmão Tom, e eu tiramos alguns filmes. Algum dia os mostraremos, todos sabem disso. Vejam bem, nos 3 picos altos, ele me disse, ali está a primeira, a segunda e a terceira etapa de teu ministério. O irmão Fred tirou uma fotografia muito sobressalente quando ele e sua esposa vinham passando por ali. A neblina ia subindo, todos os demais picos estavam escondidos, menos esses 3, mostrando as 3 etapas. Isso está falando aqui em almas encarceradas. Agora, eu tomei isso aqui só para ler esses pequenos textos, para mim entrar aqui na mensagem rapidamente. Repetição do ministério. Ele diz, agora, o que eu me pergunto é isto. Se repete igualmente seu ministério nos últimos dias? Ele, na verdade, disse, como foi-me enviado, eu vos envio a vós. As obras que eu faço, vós também as fareis. Aqueles estavam perdidos, sem nenhuma esperança de serem salvos. Haviam rejeitado a misericórdia, essa foi sua terceira etapa. Agora, há perguntas
Sua primeira etapa foi curar os enfermos, a segunda, o ministério foi profetizar, e logo o terceiro ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Vemos os 3 picos, estavam perdidos eternamente. E o ministério de Noé, esse ministério tem sido igual, ou seja, iguais. Noé pregou, logo entrou na arca, passaram 7 dias durante os quais nada sucedeu. Seu testemunho foi pregado aos que não podiam ser salvos. Logo vemos a Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos os exemplos quando disse: antes da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi aos perdidos, depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca ali durante aquele tempo, onde ninguém podia entrar, nem sair. Eles estavam dentro. E veio a pousar sobre o 7º monte. Ele pousou a arca sobre o monte mais alto. Aqui é só que eu quero deixar para vocês. Se Noé pregou aos perdidos, como está aqui na mensagem, está também na Bíblia. E quando Deus ia mudar o corpo de Abraão, todos estavam perdidos em Sodoma. Todos estavam perdidos em Sodoma. Quando Jesus veio, ele teve as 3 etapas, curou os enfermos, profetizou, e a última etapa foi quando ele já tinha consumado a obra da redenção. Estava pregando aos espíritos em prisão. A obra da redenção estava consumada. E foi pregar para quem? Não pregar para os salvos. Para os salvos ele foi lá e tirou eles do paraíso. Mas antes dele ir no paraíso para trazer aquela ressurreição, ele desceu nas profundezas do inferno e pregou os perdidos. Para quem eu estou pregando nesta noite? Para quem estamos pregando nesta noite? O 7º selo é uma ressurreição. A vinda de Cristo, nesse episódio aqui, a descida dele no Monte Pôr do Sol, foi para ressuscitar a palavra. A palavra estava presa por 2000 anos nas grades denominacionais, nos sistemas de religião, desde os dias de Nicéia. Ele veio para libertar a sua palavra. Se a palavra não é libertada, como que o homem é liberto? Então a palavra tinha que vir à sua plenitude, a palavra tinha que vir a uma ressurreição. Os 7 selos é a ressurreição plena da palavra. O sumo sacerdote, ele entrava no 10º dia, né, no lugar santíssimo. No 17º dia, lugar santíssimo. Aqui estamos dizendo, lá em Hebreus está dizendo que, segundo a ordem de Melquisedeque, aqueles sacerdotes, eles morreram porque eles eram sacerdotes de uma tribo, a tribo de Levi. Mas depois Deus fala que viria um sacerdote, não da tribo de Levi, mas um sacerdote que vinha da tribo de Judá, que nunca tinha levantado sacerdote da tribo de Judá. Esse sacerdote, ele penetrou atrás do véu. Então, ele não penetrou atrás do véu nenhuma era da igreja, mas nesta era da igreja, ele entrou atrás do véu. E quando ele entra atrás do véu, ou seja, entra dentro do homem,
entra dentro deste ser humano, ele não pode ser mais aquela pessoa ritualista, religiosa, ao Deus dará a sua vida diante de Deus. Se ele entrou, se ele está nesse lugar, e nós nos tornamos este lugar de misericórdia, nós nos tornamos esse lugar santíssimo, porque esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele penetrou atrás do véu, diz, ele penetrou na carne, ele entrou na carne, está em Hebreus 6, os dois, 19 e 20, ele penetrou além do véu, entrou atrás do véu, entrou na carne, e este homem, esta mulher, agora eles são portadores desta divindade. A palavra não entraria atrás do véu se ela estivesse em parte. Então, primeiro a palavra tinha que vir em plenitude, para depois entrar atrás do véu. Ele não podia entrar nos dias de Lutero, e nem de Wesley, e nem dos pentecostais. Mas nesse tempo, ele veio, entrou atrás do véu. Ele diz assim, deixa eu ler isso aqui, ó. O qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é quando Paulo está dizendo aqui? Que Jesus, nosso precursor, segundo a ordem de Melquisedeque, esse sumo sacerdote, ele penetra até o interior do véu. Esse é o tempo que ele não está no tabernáculo de pedra dos dias de Salomão, e nem no tabernáculo que era de lona nos dias de Moisés. O verdadeiro tabernáculo veio, esse tabernáculo era o Senhor Jesus Cristo, que Deus habitou em plenitude nele. Cristo recebeu a plenitude de Deus, ele era o tabernáculo onde pousava, vivia o sumo sacerdote, a pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui Paulo está dizendo que nessa dispensação, ele repete, não em um homem apenas, mas numa igreja que ele chama de esposa. Ele entra atrás do véu, penetra atrás do véu. Então essa igreja recebe o sinal, ela está marcada com o sinal. Então o que houve no Egito? Lá no Egito tinha que ter sangue na verga da porta. Os que estavam do lado de dentro estavam seguros, mas quem não tinha o sinal estava à mercê da morte. E neste tempo, o sinal é esse sumo sacerdote, é o Espírito Santo atrás deste véu, aqui. Sem o sinal não haverá arrebatamento. Sem o sinal você pode conhecer os 7 selos e as revelações deles todos, conhecer as vozes dos trovões e discorrer sobre isso, sem o sinal, porque tem pessoa que tem uma capacidade intelectual para assimilar as coisas e para transmitir. Não significa que esta pessoa tenha o sinal, é uma capacidade de compreender, de entender, de transmitir. Agora, se ela tem tudo isso, mas não vive aquilo que está ali nos 7 selos, se ela tem tudo isto e tem uma vida superficial, tem uma vida religiosa, é porque ela não tem um sinal. Ela pode conhecer os 7 selos, as 7 eras da igreja, conhecer tudo sobre isso e ficar fora do arrebatamento. Por quê? Porque ela não tem o sinal. O sinal é a garantia que você estará no arrebatamento. Eu vou tomar a mensagem rapidamente aqui. Parágrafo, eu vou pegar só o final aqui, o parágrafo 60 da mensagem Desespero.
Quando seria o desespero, você fica desesperado também, né? Desespero. Vou tomar aqui os 60 para mim não estourar o tempo. E então, vendo esses sinais vindo, vendo o Espírito Santo nos tomar ali e trazer estes 7 selos, e os posicionar daquela maneira, trazendo as eras da igreja e posicionando-as, então descer em uma enorme coluna de fogo ali atrás e revelar a si mesmo, então descer na próxima coisa sobre os 7 selos e revelá-los, até mesmo os colocando nos jornais e revistas. Então entrar e tomar os anjos de Deus, os 7 anjos, com 7 mensagens, confirmar exatamente o que a Bíblia disse. Então, durante aquele tempo, ou seja, durante aquele tempo soube ir atrás daqueles selos, aqueles sinais, clarões do tempo do fim, e trazê-lo ao povo e lhes dizer o que é tudo acerca disto, e o Senhor operando bem ali, mostrando-se presente. Então, exatamente como nesta manhã, vir e requerer aquele sinal sobre cada pessoa. Então vocês são meu povo, e vocês são os que eu amo, estes e aqueles que estão ouvindo as fitas, e assim por diante. Então você vê em que desespero isto me põe. Desespero, os sinais de sua vinda devem lançar todo membro de Cristo em desespero. Agora, acerca de nossas almas, acerca de nosso bem-estar para o futuro, bem, o que nos adianta ganhar o mundo inteiro? Para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você está comendo? Para que você está se esforçando? Para quê? Para viver. Viver, você está vivendo para morrer. Você não está preparado para viver até que você esteja preparado para morrer. E vemos tantos milagres e curas, deveríamos nos colocar em desespero. Agora, deixa eu dar mais um salto aqui. Eu creio que a razão pela qual não temos desespero é porque há uma escassez de amor. O amor de Deus, eu acho que o amor de Deus causa desespero. Se Deus está em você, o sinal dentro de você, você vê as condições dos tempos e pessoas andando no pecado da maneira que estão, isto lançará em desespero. Eu creio que os lançará em desespero. Pentecostais, é aí onde vocês falharam. Preste atenção nisso agora, o que ele está trazendo. Vocês pensaram que, porque eram nascido do Espírito de Deus, e tinham o direito, olha bem, ele vai chegar num ponto aqui, que ele fala assim, Jacó, quando ele adquiriu o direito de primogenitura, está tudo bem comigo. Eu já sou primogênito, eu tenho direito. E era irrevogável. Por que era irrevogável? Porque Isaac já tinha abençoado ele como primogênito. Era irreversível aquela bênção. Então Jacó descansou.
Mas um dia, depois de 20 anos, que ele volta com o seu povo, esposas, que era mulher legítima, era Raquel e as demais, Léia, as concubinas, os filhos, o gado, rico, muito rico. Veio uma notícia: do outro lado do rio está o seu irmão. Ele está aqui com um exército para te matar. Não vai sobrar ninguém da sua raça. Mas como é que pode ser? Eu sou primogênito. Eu tenho direito de primogenitura? Como é que pode ser isso? Tá bom, eu vou acalmar ele. Mandou um presente. Esaú não deu nem bola. Mandou o segundo. Mandou o terceiro. Mandou ofertas. Não quis, não. Ele tinha muito mais do que ele. Não interessou. Ele estava interessado em matar, vingar o seu irmão. Então Jacó teve que, naquela ocasião, sair dali e ajoelhar do outro lado do riacho. E o anjo do Senhor, Deus, vira em cena, diz: você pensa porque você tem o direito de primogenitura que você não morre? Se você nesta noite não mostrar que você ama esse direito, que você quer esse direito, se você não provar para mim que você tem um caráter e você é capaz de vencer todos os embates da vida por causa do caráter que você tem, se você não provar que você ama aquele direito, você vai morrer. E Jacó segurou o anjo e ficou a noite inteira com o anjo preso ao seu lado. E quando Jacó sentiu que ele ia receber a bênção, ia confirmar os direitos de primogenitura, quando ele sentiu, era quando o dia estava clareando. E o anjo iria embora antes que o sol nascesse. E antes do sol nascer, que o dia já estava claro, ele disse: como é o seu nome? Você tem o direito de primogenitura, mas você não tem o nome mudado, o seu nome é feio. O seu nome é trapaceiro, suplantador, enganador, e você tem que sair, se ver livre deste nome. O que eu faço com este nome? O que eu faço com essa situação? O meu pai me deu o direito de primogenitura, eu estou segurando nisso, mas como mudar o meu nome? Eu preciso mudar, mas como vem esta mudança? Como nascer de novo? Como receber o Espírito Santo? Está disponível na igreja o Espírito Santo em cada culto. Depende da maneira que nós aproximamos de Deus, depende o quanto nós desejamos esse Espírito, depende de quanto nós rendemos a Ele, depende de quanto nós nos inclinamos e colocamos nossa face no pó de: Senhor, eu quero ser igual Finney, eu quero morrer neste lugar, mas não me deixe sem esse Espírito, porque é tudo que eu preciso e quero e necessito para me ver livre do homem carnal que sou. Me ver livre desta natureza mesquinha, porque toda pessoa que não tem o Espírito Santo é um caso sério. Toda pessoa, o seu Espírito Santo, ele carrega uma bagagem. E vou dizer uma coisa para vocês: isso pode pensar o que quiser de mim, eu estou pregando para o meu povo. Menino de 10 anos hoje, daqui a 10 anos tem 20. Quantos anos você tem? Você tem 21 daqui a 10 anos. Eu duvido se essa geração arrastar essa igreja para frente. Duvido. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos chegando aqui com grandes lutas.
Eu tenho 72, Mondanilson tem 40 e Parará, não é isso, Mondanilson? 45. 45 anos. Essa geração está gemendo para se manter. E essa que tem 10 anos, 11 anos como filho dele, daqui a 10 anos, quanto o mundo está mais perverso do que hoje? Quanto mais tem aumentado a incredulidade? Se hoje as pessoas veem a igreja com dificuldade, essa geração de 10 anos hoje, quando tiver 20, eles virão? Ah, esquece. Você pode até dizer, o senhor é negativo. Não, eu sou realista. Eu sou realista. Tem tanta coisa que você vê que é tão fácil de se controlar, de se dominar. E para aquela pessoa que está envolvida naquele assunto, é tão difícil para ela. Você vê que é fácil, mas para ela é uma tonelada nas costas, ela não consegue se libertar daquilo. Apegada a coisinhas que não leva a nada, que faz uma questão tão grande daquilo. O dia que for fazer a somatória daquilo, vai ter uma decepção. Mas eu segurei essa coisa comigo a vida inteira, mas que não vale nada. Agora você descobriu que não vale nada. Teve a vida inteira para saber que aquilo não prestava. E ficou com aquilo. Tão fácil de se libertar. Sempre eu fui implicado com pessoas que é muito festeira. Festeira é aquela pessoa que tem que aceitar convite para aniversário, para casamento, para churrascada, e bebê. Geralmente essas pessoas são frios para a igreja, para a chuva. Que eles gostam de muita festa, muita animação, nada sério com Deus. Aqueles que dobram a montanha, falam, a minha igreja não está vendo, deixa eu ficar mais livre hoje, né? É só dobrar a montanha e dizer, olha, não tem ninguém da minha igreja aqui, está só eu aqui e mais as pessoas mais próximas da minha família, que não vai acontecer nada. Então ele se sente livre para, né? Sabe o que acontece? Ele acha que aquilo é só, regulamento só vale na vida cristã, na igreja. Porque ali atrás da montanha o regulamento não vale. Isto é uma mera religião de segunda mão. Quando tem um olho que nos vê noite e dia, que conhece todos os meus pensamentos e intenções. Deixa eu voltar no homem lá para me terminar. E quando o dia foi amanhecendo, Jacó diz, mudar que jeito? Qual é o seu nome, rapaz? Jacó. O que você fez? Roubei. O que você fez? Adulterei. O que você fez? Menti. Fala, rapaz. Fala para Deus o que você fez. Se a gente não fizer uma confissão com lágrimas, arrependido, o diabo não vai te deixar em paz. Para tirar o diabo de cena, tem que mudar o quadro. Tem que mudar o quadro. Nós queremos mudar o quadro sem mudar a nós mesmos. A mudança começa comigo. A mudança começa conosco. Tem que haver um lugar para começar uma mudança. E quando a mudança vem, porque você está abrindo o caminho e o Espírito Santo está tendo liberdade para aproximar e começar a tratar com você. Deixa Deus tratar do assunto. Não questione a Deus. É só olhar no espelho e ver como é que a gente está com Deus, né? Está aqui o espelho diante de mim, diante de você aí. Agora Jacó pensou que o direito de primogenitura era tudo.
Aí eu creio na mensagem. Deus mandou um profeta. Sou batizado como se batizou nos dias primitivos os cristãos ali. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu não corto o meu cabelo e tenho as minhas vestes decentes. É muito bom, mas não é isso ainda. Não é isso ainda. Por detrás de não cortar o cabelo, por detrás de se trajar muito bem, por detrás de vir à igreja, tem que ter um novo nascimento. Se não houver este novo nascimento, tudo que você faz não significa nada para Deus. Deus só considera uma coisa: quando o Espírito dele está em você. Aí o Senhor falou, então eu vou te dar um nome. Eu vou te dar um nome. A partir desta noite ou desse amanhecer, você vai chamar Israel. Porque você lutou a noite inteira como um príncipe. E você não lutou com Esaú, o diabo do seu irmão, não lutou com Labão, seu sogro, e não lutou com seus inimigos, você lutou com Deus. Deus quer te chamar no ringue, Deus quer te chamar na arena, chamar você para lutar com Ele. Deus quer homem que lute com Ele. Lutar com Deus em oração, falar com Deus até ouvir a voz dEle. Você fala, eu oro e Deus não fala. Então, se você se dispor a orar, Ele irá falar e você irá conhecer a sua voz. A voz dEle se identificará na sua alma quando Ele falar. Por isso que eu digo, como que uma pessoa pode... É a mesma coisa, o Moarlino está ali, eu estou aqui. Eu nunca conversei com o Moarlino, nunca conversou comigo, eu sei que ele está lá e eu estou aqui. Para mim conhecer o Moarlino, para saber quem ele é, eu tenho que chegar a conversar com ele. E ter um tempo com ele, e vamos trocar umas ideias, ele vai contar a história de vida dele, eu conto a minha história, e passamos a conhecer um ou outro. Então, se você começa a falar com Deus, a orar, você vai criando intimidade com Deus, uma afeição com Ele, e Deus vai aproximando à medida que o seu coração se quebranta, até chegar uma hora de você orar com suplício da alma. Deus, eu te clamo nesta hora, não passe de mim, por favor, venha onde eu estou, escuta o meu clamor, que eu falo é com a minha alma. Esse Deus não é um Deus inclemente, Ele vai te ouvir. Pentecostais, lutar com Deus e passar a ser um príncipe. Então, o direito de primogenitura, sem o novo nascimento, não significava nada. Ele tinha a bênção da primogenitura, mas ele tinha que ser mudado. Muitas pessoas não chegam a isto. Pentecostais, é aí onde vocês falharam. Vocês pensaram que porque eram nascido do Espírito de Deus, o direito de primogenitura, isso estava resolvido. Porém, apenas inicia isto. Vocês recordam na mensagem a ele ouvir, como que a criança, depois de ter nascido na família, de tornar um filho, ele tinha direito à primogenitura,
mas tinha de ser provado, disciplinado como criança. Então, se ele não provasse ser uma criança obediente ao desejo do pai, então deveria ser bem. Ele não conseguia, se tornaria herdeiro. Ele não herdaria nada, ainda que fosse um filho, porém ele não herdaria nada, se não estivesse interessado no trabalho do pai. Como que uma pessoa vai nascer de novo se não tem nenhum interesse na causa que Deus pôs diante dela? Era filho, era o mesmo sangue, mas se ele não assimilasse e não aceitasse a disciplina que o pai determinava para o tutor, ele era filho, mas não herdava nada. Como Esaú não herdou, como Ismael não herdou, a herança foi para Isaac. Era filho, mas não herdou nada. Então, ser filho de Deus não significa muito. Ser herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Ser filho de Deus, quando ele recebe, ele te dá o selo que você obedeceu em tudo, passou pelas disciplinas, e ele te dá o Espírito Santo. Então você é filho e herda. Por quê? Porque Jesus, no Monte da Transfiguração, o Senhor disse a ele, a voz disse, a ele eu vi, este é o meu filho amado. Mas você pega do Monte da Transfiguração, que foi um pouco antes da cruz, e volta para trás. Vai lá no Rio Jordão, vai nos 40 dias no deserto, na rejeição, 82 ficou só 11, e vai por aí fora. Pega o caminho dele, ele era Deus. Até chegar ali, passou pela infância, passou pela a sua adolescência, tornou-se um homem, foi disciplinado em tudo. E quando chegou aquele momento que em tudo ele agradou o pai disse, agora você escute a ele. Aí ele ouviu. Aquela mesma adoção está preparada exatamente para a igreja noiva. O eleito vai chegar a um ponto de disciplina, a um ponto de obediência a esta palavra, que o Senhor vai fazer. Escute ele, escute esse homem, escute esta mulher. Eles falam exatamente a minha palavra. Vocês querem só uma demonstração disto? O que o Senhor disse para o profeta na casa de Moser? Manda ela, fala para ela pedir o que ela desejar. Ela tinha a palavra. E você dê a ela o que ela quiser. O que ela pedir, você dê a ela. O que era aquilo ali? Na casa de Moser? Quem estava dando para Moser? Era o irmão Branham. Mas de quem era a palavra? Era do Senhor. O irmão Branham estava só representando o Senhor. Mas Moser tinha a palavra para dizer, eu quero os meus 2 filhos salvos. Ela tinha a palavra para aquilo. Aquilo é o quê? Adoção. É isso. Isso é adoção. Por isso que ele fala, os pentecostais acharam que tinha tudo, né? E deu no que deu. Assim, quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal, eles começaram a restaurar os dons e coisas que estavam na igreja. Eles pensaram, porque eram nascidos do Espírito, que isso estava resolvido. Veja bem, mas vocês veem, há um lugar de um filho,
E depois que este filho provava ser um filho verdadeiro, então ele era tomado em um lugar público, então era assentado e trocava as vestes e se assentava ali. Então havia colocação do filho de que ele havia herdado tudo o que o pai tinha. Mudava as vestes. Que mensagem é essa? O moço vai lá numa audiência pública, está todo mundo para assistir aquela cerimônia. O pai chega, pega as vestes dele e põe no filho. Fale com ele agora. Me esqueça. O que está acontecendo com essa igreja? Ele está pegando as suas vestes e pondo nesta igreja, diz, ela vai falar, ela vai fechar o céu, ela vai abrir o céu, ela vai falar, ela vai mudar o curso de todas as coisas, ela vai mudar a posição da montanha, ela vai falar e a natureza vai obedecer, cada movimento da natureza lhe obedecerá. Vai chegar esta hora, é assim diz o Senhor. Você já imaginou uma hora como esta, quando romper aquela aurora, e esta palavra fluir em plenitude nesta igreja, ela recebendo adoção, só mudou as vestes, ele tirou as vestes e pôs no filho, agora ele já mudou as suas vestes, ele já mudou nossas vestes, tirou o velho homem, tirou a velha mulher, tirou a casca grossa toda e pôs uma veste nova nela. Ela tem este novo nascimento, ela tem o Espírito de Deus nela, as suas vestes foram mudadas. Amém. Deus fez a mesma coisa com seu filho no Monte da Transfiguração. Ele foi encoberto, numa nuvem foi transfigurado, e sua veste brilhou como o sol. E uma voz disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Moisés e a lei tinham falhado. Este é ele, a ele ouvi, ele estava estabelecido, está vendo? Agora, Jacó pensou, porque ele tinha o direito de primogenitura, tudo estava feito. Assim fez o povo pentecostal. Eles começaram a organizar unicidade, trindade, trinitarianos e todos os tipos de organizações. Confusão, puxando uns aos outros, provaram que o sinal não estava exposto, malícia, inveja, discussão, porém ali é onde isso chegou. Agora, Jacó pensou a mesma coisa, porém, em temor, uma noite de sua própria vida, desespero tomou conta dele, quando ele pensou que logo além daquele rio, meu irmão está esperando para matar-me. Ele vem, o direito de primogenitura que ele tinha conseguido era a causa que ia causar sua morte. Eu escrevi um texto sobre isso aqui, muito, muito sério. O que ia matar Jacó? Era o seu direito de primogenitura. A causa de sua morte era isto. O que matou os pentecostais? Ele fala aqui, malícia, inveja, discussão. Parece que a coisa não anda muito bem.
tem malícia, tem inveja, tem discussão. Isto não funciona diante de Deus. Isso não funciona. E foi divisão. Levanta um grupo lá, pentecostal fulano, outro grupo aqui, pentecostal fulano, lá no começo. E chegou na coisa mais monstruosa que chegou. Foram fazendo a coisa, e em vez de criar a imagem de Cristo, criaram o quê? Um monstro. Em vez de ser a imagem de Cristo, criaram um monstro. Agora, estamos falando da abertura da palavra. Estamos falando dos 7 selos. Os 7 selos, abertura da palavra, sem o sinal, vai causar a morte dessa gente. Traz morte. Sabe, lá em 2012 e 2011, e que tinha festa desse país inteiro, que abriu a palavra, e vamos cantar, e vamos dançar, que tudo agora é cântico e alegria. Que mensagem eles estavam trazendo? Que mensagem estavam passando? Que era só cantar e se alegrar, porque Deus tinha cumprido tudo que tinha dito, e agora é só esperar o rápido. Já passaram 12 anos. E foi provado que não era aquilo, não era daquela maneira, e muitos se prostraram, muitos causaram escândalo, muitos... O que aconteceu? Cadê aquela igreja de 2011? Cadê os cantores de 2011, 2012? Não era aquilo, gente. A intenção era boa, mas a coisa estava errada. Eles não tinham espírito, não tinham adoção, eles não... O direito, tinha o direito. Agora Deus quer dar a nós o Espírito, é o sinal de Deus. E qual foi o sinal que Jacó recebeu, humanamente falando? Foi sair mancando. Jacó andava ereto, parecia um alemão, né? Parecia um soldado marchando. Depois todo mundo arrebentou isso aqui, soltou esse nervo aqui da perna dele, uma dor miserável, e Jacó andava com muita dificuldade, chegou em casa todo troncho. O que houve? Passei a noite inteira lutando com o anjo, mas estou andando diferente, não chamo Jacó mais não, é Israel meu nome agora, amém. É isso, minha gente. Isso traz reflexão, parar, pensar. O tempo não é para se brincar. A coisa é muito séria, a hora é muito avançada, o mundo está em confusão e nós estamos à mercê desse arrebatamento tão aguardado, finalizando a sua segunda vinda, terminando a segunda vinda, estamos indo para casa e ainda tem pessoa dormente que não acorda. Meu Deus, fazer o que para despertá-las? Como movê-las? Sabe, se você passar numa granja, então você pode ver que um lado da granja está fechado assim. Se ventar, os pintinhos, os pintainhos morrem com o vento. Eles são suscetíveis a isso. Ventou, eles morrem. Eu vi uma granja de porco, numa cidade que eu viajei muito, chamada Arapoti. Lá só tem porco lá. O maior produtor de porco do Brasil é lá em Arapoti. É fechado um lado. Se o vento muda, fecha do outro lado. Porque se deixar o frio mata, eles não suportam. É isso. Não tem robustez, não é flor do deserto, é flor de estufa. Porque não tem um espírito, porque está emaranhado na vida, aquela coisa, né? Não pode avançar, não consegue avançar, não está disposto a avançar.
Agora o vento, um ventinho que passa e te leva para uma doutrina errada, um ventinho passa, te leva para outra doutrina errada, um ventinho passa, você não quer vir mais na igreja, você nunca nasceu de novo, você não tem uma experiência com Deus. É isto. Eu não sei quantos irão ficar até no final, mas que Deus tem um povo, tem. Que haverá um arrebatamento muito breve, haverá. Que tem uma mensagem em nossa mão para nos preparar, temos. O que nós temos que fazer é agarrar a isto sem considerar mais nada, somente a Deus em sua palavra. Eu avancei. Vamos ficar em pé, que meu tempo para orar ficou muito curto.